Pessoal do sétimo ano, boa tarde. A nossa aula de hoje é aqui na página 120 do livro de vocês. Para quem tem o livro, né, que nem todos têm, mas na página 120, só repetindo, capítulo 6, e tem como assunto raiz quadrada exata de números racionais. Então, raiz quadrada, vocês sabem que é o número que multiplicado por ele mesmo tem como resultado a base. Só falando assim é muito difícil para a gente entender, mas vocês já sabem o que é raiz quadrada. Então vamos tentar entender um pouquinho agora a raiz quadrada de números racionais. Vimos como determinar a raiz quadrada exata de um número inteiro positivo. Agora estudaremos a raiz quadrada exata de um número racional positivo. Tá? A raiz quadrada exata de um número racional positivo é o número racional positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. Tá? Então aqui, veja alguns exemplos a seguir. 2 é a raiz quadrada de 4, pois 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? 2 vezes 2, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, é igual a 4. Tá? Então, aqui continuando, olha, geometricamente a raiz quadrada de um número é expresso pela medida do lado de um quadrado, cuja área corresponde a esse número. Observem aqui que nós temos aqui, ó, 1/3 é a raiz quadrada de 1/9, pois 1/3 ao quadrado é igual a 1/3 vezes 1/3, que é igual a 1/9. Porque se você fizer 1 vezes 1, vai ser igual a 1. E 3 vezes 3 é igual a 9. Por isso que 1/3 é a raiz quadrada de 1/9. Ou seja, se você multiplicar 1/3 por 1/3, você vai ter como resultado 1/9. Então, indica-se 1/9 é igual a 1/3, ou seja, a raiz de 1/9 é igual a 1/3. Ou seja, 1/3 é a raiz de 1/9. Certo? Aqui nós temos outro exemplo aqui embaixo. Olhem para essa figura. 6 décimo, ou 0,6, é a raiz quadrada de 0,36, pois 0,36 ao quadrado é igual a 0,6 vezes 0,6. Logo, se você multiplicar esse por esse, você vai ter como resultado esse aqui. Por isso que esse é a raiz quadrada de 0,36. Tá bom? Mudando de página, aqui nós temos uns assuntos mais complexos um pouquinho. Mas é tudo continuação de raiz quadrada. Deixa eu arrumar aqui o celular direito para vocês poderem ver. Tá? Então, aqui do outro lado, diz que nós estudaremos agora como determinar a raiz quadrada exata de outros números racionais. Exemplo 1. Para determinar a raiz quadrada do número 1024, vamos fazer a decomposição em fatores primos, ou seja, decomposição em fatores primos de 1024. Essa decomposição vocês já viram no quinto, no quarto ano e também no sexto.
e no início do 7º ano, antes dessa pandemia começar. Então aqui o que é a decomposição? Você pega o número aqui, o 1024, aí você vai dividir ela pelos números primos. Tentem lembrar o que são números primos. Eu passei para vocês também o que era números primos. Tá? Números primos são aqueles que têm apenas dois divisores, um e ele mesmo. Então, nós vamos começar sempre por 2, ou seja, o menor número primo possível, no caso o 2. O 1 não conta, porque vai dar esse mesmo resultado. Então, se você pegar 1024, dividir por 2, você vai ter esse resultado aqui, ó, tá? Esse resultado, 512. Se você pegar 512 dividir por 2, vai dar 256. Então, 256 por 2 dá esse resultado aqui. Isso aqui eu não vou explicar para vocês, que foi assunto que já foi passado. Então, para a gente calcular a raiz quadrada desse número, a gente vai organizando de 2 a 2. Por quê? Porque é quadrado. Tá? Então, se vocês forem ver, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, por isso que tem aqui, ó. Aqui, ó, foi colocado os dois tudinho. Tá? Mas a raiz quadrada tem que ser sempre de 2 a 2. Tá? Então, você vai ver aqui, foi colocado aqui, ó, o 2 à quinta potência. Tá? Então, que se você for multiplicar o 2 5 vezes, você vai ter o resultado 32. E se você multiplicar 32 vezes 32, você vai ter esse resultado aqui, 1024. Então, a raiz quadrada de 1024 é igual a 32. Aqui nós temos um outro exemplo. Está pedindo para determinar a raiz quadrada exata de 81 sobre 121. Nessa situação, a gente vai, primeiro, procurar a raiz quadrada apenas de 81 e depois procurar a raiz quadrada de 121. Então, se você observar aqui, ó, 81 por 3, por que foi por 3? Porque não pode por 2. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 3, tá? Então, tá aqui, ó, 121 apenas esses dois fatores primos, ou apenas esses dois números primos, que são 11 e 11. E aqui nós temos o resultado. O que é isso? Qual é a raiz quadrada de 81? É 9. Qual é a raiz quadrada de 121? É 11. Tá? Então, aqui a raiz quadrada de 81 sobre 121 é isso aqui, 9 11avos. Nós temos um outro probleminha aqui, outro exemplo, a terceira. Qual é a raiz quadrada exata de 4,41? Certo? Então aqui nós temos, lembrando que 4,41 é igual que a 441 centésimo. É a leitura que a gente faz disso aqui. 441 centésimo. Vamos fazer a decomposição em fatores primos do numerador e do denominador. Foi o que foi feito lá no exemplo 2. Então aqui nós vamos fazer a decomposição de 441. Aqui vocês não usam mais a vírgula. E aqui nós vamos fazer do 100. Tá? Então, observando aqui, olha aqui como foi que foi feito. Tem 3, 3, 7, 7, 2, 2, 5, 5. Então, aqui tem 441 centésimo. Olha aqui o que foi que deu o resultado. 3 ao quadrado, porque é o 3 duas vezes, vezes 7 ao quadrado, porque é o 7 duas vezes. Aqui, vindo para cá, o 2 ao quadrado, porque foi duas vezes o 2, e a mesma coisa aconteceu com o 5.
Então, tudo isso aqui, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar as bases e manter o expoente. Então, multiplicou aqui, ó, 3 vezes 7, que deu 21. E repete, continua com o expoente 2, no caso quadrado. A mesma coisa aqui, 2 vezes 5 igual a 10. Então, resolvendo isso aqui, o que que nós temos? Nós temos 21 ao quadrado e 10 também ao quadrado. Vindo para cá, nós temos 40,21 ou 441 centésimo é igual a 21 vezes 21. Então, qual a raiz quadrada de 441 centésimo? 2,1. Porque se você pegar 2,1 vezes 2,1, você vai ter como resultado o 441. Tá bom? Então, virando aqui a página, nós temos uma atividade. E essa atividade que eu quero que vocês respondam. Antes de começar a explicar para vocês, são apenas 6 questões. Só quero que vocês respondam 6 questões, para não ficar muito grande, tá? Então aqui, ó, nós temos a primeira é na página 122. Responda as questões no caderno. Observe as seguintes figuras. Então aqui nós temos essas figuras e vocês vão responder aqui embaixo. Olha, está pedindo, por meio dessas figuras, descubra geometricamente o valor de, ou seja, a raiz quadrada de 36, a raiz quadrada de 49 centésimos e a raiz quadrada de 4 nonos. Tá? A segunda, determine a raiz quadrada exata dos números a seguir. Você vai calcular a raiz quadrada de que forma? Fazendo a decomposição em fatores primos. Tá? O terceiro aqui, substitua a letra x pelo número racional positivo que verifica cada uma das seguintes igualdades. Então aqui nós temos x ao quadrado é igual a 100. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar no lugar do x o número que ao quadrado seja igual a 100. Por exemplo, se você colocar um 8 no lugar do x, 8 vezes 8 vai dar 64, então não é o 8. Ou seja, se você tiver dúvida, você calcula a raiz quadrada de 100 e coloca no lugar de x. Da mesma forma você vai fazer com a letra B, C, D, E e F. E a quarta questão aqui, sabe-se que A é igual a 121 sobre 196. Qual é o número A? Ou seja, você vai calcular a raiz quadrada deste número. Da mesma forma, vocês vão fazer com a quinta. Se x representa a raiz quadrada do número 64 sobre 225, desculpem, qual é o valor do número x? Você vai calcular também a raiz quadrada dessa fração, 64 sobre 225. E para finalizar, a sexta, que fica aqui, ó. A sexta. Calcule o valor das expressões. Tá, as expressões aqui, ó, 16 nonos, 1 quarto, B, 25 centésimos, tá? E C, 25 sobre 36. E aqui do lado, 1 inteiro e 96 centésimos, tá bom? Então, a nossa atividade de hoje era essa e vou esperar vocês mandarem respondida para mim, tá bom? Até a próxima.